À disposição. A aula está sendo gravada. Obrigada. Boa aula. Obrigada. Gente, primeiramente, boa noite, né, para todos, os que participaram comigo da outra aula e os que vão participar agora comigo, em tempo real, e, logicamente, aqueles que vão, né? Na verdade, eu não gosto de chamar de aula, eu gosto de chamar de um bate-papo. Um bate-papo que no meu papel de professor, eu gosto de quê? De deixar provocações, de deixar reflexões, porque a sustentabilidade, ela envolve o quê? Ela envolve toda a parte da sociedade, ela envolve toda a parte do meio ambiente, toda a parte da economia. E todas essas três vertentes, elas têm um papel muito importante na vida do indivíduo, né, cidadão. Então, hoje a gente vai conversar um pouco isso, e vocês vão perceber várias conexões que eu faço entre todos os módulos, do primeiro ao quarto. Tá, ok? Então, vamos lá. Primeiramente, quando se fala em sustentabilidade, a gente tem que lembrar o seguinte, é um tripé. Esse tripé, ele vai abraçar o meio ambiente, a sociedade e a economia. Mas, na verdade, simplista, o que é sustentabilidade? É você usufruir de todos os recursos, né, disponíveis com responsabilidade. Por que com responsabilidade, professora Silvana? Porque se nós usufruirmos da economia, da sociedade, do recurso humano, não é mesmo? Do recurso socioeconômico, do recurso do meio ambiente, se usufruirmos sem responsabilidade, nós vamos impactar gerações futuras. Então tá bom, eu tenho filhos, realmente eu tenho que pensar nisso. Pois o pensamento ele não perpassa por aí. A sustentabilidade é um pensamento global, né? Isso não quer dizer que você tem filhos, netos, isso te deixa até uma pessoa mais responsável, né? Mas eu tenho alunos, eu sou casada há tantos anos, não tenho filhos, não terei netos, mas tenho os meus alunos. Eu tenho os meus... todas as pessoas que vivem nesse planeta colaboram uns com os outros para que essa sociedade se sustente, né? Então, nós temos essa responsabilidade. Isso vem pelo viés do quê? De um pensamento ético, de princípio, de ação do princípio moral. Por isso que é importante que a gente converse sobre isso quando a gente fala sobre o quê? Sobre organização. Quando a gente terminou a aula da segunda-feira, eu falei várias coisas, mas mais importante, a ética, a gente não muda, porque ela é um conceito, ela faz parte da filosofia, e ela é o princípio, e a moral é o quê? É a ação, é a prática daquele princípio. A ética, enquanto construto, ela não muda, mas a moral, com a temporalidade, ela muda. Agora, o que ficou no final que eu falei assim, eu quero deixar isso para que vocês pensem no futuro. Posso fazer uma reflexão a respeito de futuro. Uma empresa hoje, ela deve fazer dinheiro, até pela sustentabilidade empresarial, mas ela pode fazer sentido. Depois da pandemia, todas as nossas pesquisas nos direcionaram, nos levaram ao encontro de quê? De uma consideração importantíssima, até pela Escola de Negócios de Harvard. Todas as empresas hoje que têm uma pegada social a partir da pandemia, onde elas foram aquele fenômeno, né, foi estudado em termos de pesquisa, ela é mais rentável do que aquela que parou no tempo, burocratizada, entendeu? Que acha que a riqueza daquela organização está nos bens que ela possui. Não. Uma empresa, ela é um coletivo de colaboradores, as pessoas mais importantes. O que é mais importante dentro de uma empresa, na lógica, na estratégia, no pensamento organizado, completamente racionalizado pelo lado esquerdo do cérebro, para não falar que a gente está romanceando, é o recurso humano. Uma organização, ela vai ser aquilo que ela tem de quê? De colaboradores, na sua grande maioria, porque nós somos diferentes. Pois bem,
Quando a gente fala sobre sustentabilidade, ética, liberdade e cidadania, nós vamos falar sobre a nossa vida, porque a nossa vida tem um sentido junto com a sustentabilidade, com a ética, com a liberdade e com a cidadania. Se você pegar a missão da FUMEC, nós não temos a missão, a empregabilidade é o segundo plano. O primeiro plano de uma, o primeiro, a coisa mais importante de uma universidade é trabalhar na integralidade daquele aluno, em termos de cidadania. Então, isso é algo extremamente ligado com a sustentabilidade. Pois bem, gente, nós já falamos um pouco sobre como a sustentabilidade ela tem a ver com o sentido da vida, em termos até de natureza, que nós vamos falar sobre isso, é o primeiro módulo, até a gente, essa discussão tão filosófica, a gente dá uma abertura nela, porque a gente está falando aqui um papo reto, bate-papo, então a gente vai aparar essas arestas. E a gente tem que... Aí a gente começa a pensar, tudo bem, eu tenho afinidades com a sustentabilidade, com o valor de sustentabilidade, ética, caráter, moral, né? Cidadania. Eu gosto dessa empresa porque os valores que a norteiam são valores muito parecidos com os meus valores. Eles não serão sempre os mesmos, mas terão afinidades. Então, eu vou trabalhar naquela empresa. O bom seria, sim, né? Que nós pudéssemos procurar as empresas pelos nossos valores. E isso é o mais correto. Porque numa empresa que tem os valores próximos com os seus, você vai se sentir mais feliz, você vai se sentir mais... Você vai se sentir pertencimento, mais integrado. Por quê? Porque tem afinidade de valores, não é mesmo? E outras coisas que nós falamos naquele primeiro encontro, que a gente vai começar a destrinchar nesse nosso segundo encontro. Pois bem, será que nós sobreviveríamos? Em algum momento, eu falo da ética eu falo sobre a ética como uma forma de controle, como a felicidade também é uma forma de controle, mas é uma forma de controle, não perversa. A ética, o que Sócrates coloca lá na Grécia Antiga, 700 anos antes de Cristo, que na hora que se as pessoas o que as pessoas pudessem fazer dentro daquela cidade fosse algo aceitável para um e para outro, para que aquela sociedade vivesse em harmonia, seria muito melhor para todos os envolvidos. Aí a gente pega para o lado de uma empresa, de uma organização. Se a gente tiver um código de conduta, se a gente tem uma visão ética, né? Se a gente tem um pensamento consistente em termos de sustentabilidade, todos têm o quê? Nós somos o quê? Conectados. E, logicamente, aquela empresa ela vai transparecer essa verdade para o mercado como um todo. Empresas sustentáveis querem fazer negócios com empresas sustentáveis. Ao final dessa aula, a gente vai pensar o seguinte: empresas cidadãs querem fazer negócios com empresas cidadãs. Por isso que existe a governança corporativa, por isso que existe o compliance, por isso que hoje nós temos gabinete de crise. Para quê? Para que a reputação, para que a imagem, para que a missão, a visão, toda essa parte estratégica de uma organização esteja sempre o quê? Resguardada. Isso vai contaminar positivamente produtos, serviços, pessoas, não é mesmo? Para o mercado. E, logicamente, outras empresas com valores próximos vão querer o quê? Fazer negócios com essas empresas. E a gente vai mudando o mercado e vai mudando a sociedade e tudo mais. Mas vamos aos questionamentos, antes da gente entrar na aula especificamente, porque a gente vai falar de cidadania, e a cidadania tem várias partes do estudo da cidadania com a sustentabilidade, que são partes que nós teríamos que ter um momento para uma discussão profunda, filosófica, histórica, mas nós não temos esse tempo, né? Então, eu vou ser bem clara para a gente poder entender isso tudo. Afinal, qual é a relação do ser humano com a natureza? Será que o ser humano está lá e a natureza está para lá? Quando a gente destrói a natureza, nós não estamos nos destruindo? O homem não faz parte da natureza? Nós somos a própria natureza.
não é mesmo? A sustentabilidade, ela resguarda para uma organização, não, ela resguarda a pessoa, o indivíduo, a pessoa humana, né? Nós não temos esse pensamento, a gente tem que começar a mudar a cabeça da gente. E a liberdade individual, ela existe? O homem foi feito para ser o homem é um animal político, segundo Aristóteles, mas ele é livre, ele é totalmente livre. Na sustentabilidade, a gente discute sobre isso. Mas se fôssemos totalmente livres, nós seríamos resguardados em termos de vida? Vamos falar sobre isso, né? Estamos prontos para tal liberdade? Todo mundo fala, eu quero ser livre, eu quero ter opinião, a liberdade individual. Até que ponto isso existe? Seria política uma forma de controle da humanidade? Não é mesmo? A política não seria uma forma que ela dá voz a todos os cidadãos. Será? Isso foi colocado pela ONU em 1948. Será que existe ainda? No final da nossa aula, eu tenho 2 filmes para poder indicar para vocês, né? E para vocês o quê? Pensarem, refletirem a respeito disso. Nós nascemos totalmente livres, como a ONU coloca que o cidadão, que o ser humano, ele nasce totalmente livre? São coisas que a gente tem que organizar enquanto pensamento e sustentabilidade. Eu trouxe uma indicação do livro, que é esse livro, que é um livro que fez parte da minha dissertação de mestrado, que é Meio Ambiente no século XXI. São 21 especialistas que falam a questão ambiental nas suas áreas de conhecimento, tá? Então, ele é um livro, a coordenação desse livro é do André Trigueiro, mas são vários economistas, ambientalistas, sociólogos, né? Pessoas da área da comunicação e tudo mais, administradores, gestores, que escrevem, que falam a respeito de sustentabilidade. Tem um outro livro que chama Sustentabilidade, mas esse livro eu emprestei e eu não conseguia encontrá-lo aqui. Mas, se eu não me engano, eu coloquei na bibliografia complementar do curso. Várias vezes eu vou dar uma parada como se fosse o Cortella. Será? Essa parte que eu chamo Pensar Pode é o momento que eu quero reflexão de todos vocês aqui comigo, dos que vão assistir posteriormente a aula e tal. Nossa aula nunca termina, ela nunca fecha, pelo contrário. Eu não deixo uma pulga atrás da orelha da pessoa, do meu aluno, eu quero deixar 1000. Qual que é? Quando nós desenhamos o curso, é para transformar esse aluno, tirar a Graziella da onde ela está e colocar a Graziella onde ela quer estar. Tirar o Emerson da onde ele está e colocar o Emerson onde ele quer estar. Entendeu? Senão, nós não acionamos esse aluno. A universidade ela mexe com uma coisa chamada transformação. Então, para nós sermos transformados, a gente precisa ser cutucado. As aulas da professora Silvana, nós somos o quê? Cutucados a todo momento, a todo momento. Pois bem, gente, o homem ele é um animal político. O que é a política? A todo momento se faz política. Vamos supor, o Emerson, se ele for... o Emerson ele é o síndico do prédio, ele faz política. A professora Silvana também faz política, não é mesmo? Eu sou um ser dotado de quê? De sentimentos e sou capaz de transmitir com o quê? Com a nossa troca. A gente faz política todo o tempo. Para quê? Para ter num condomínio, numa organização, tem um código de conduta racionalmente, né? Dentro da racionalidade, do lado aqui esquerdo, para quê? Para a gente colocar aqueles colaboradores dentro do quê? Do que se espera de um ambiente harmonioso, evitando o quê? Um ambiente tóxico. Alô, professora? Mas tóxico é o ambiente ou são os colaboradores? Primeira aula, lógico que são os colaboradores. Corpo diretivo tóxico. Não quer dizer que aquele ambiente é tóxico, quer dizer aquele coletivo de colaboradores, ok? Porque senão a gente está sempre colocando na nossa parte de vitimista, que nós somos seres complexos e incompletos, a gente um dia vai pegar o quê? Hoje a culpa é ali, a culpa é da organização, a culpa é do líder, a culpa é da minha equipe, e nós perdemos a autorresponsabilidade. E só a autorresponsabilidade é que faz o quê? Ela descortina o que é certo e o que é errado. Tão moral isso,
não é mesmo? Tão ético isso, não é certo? E tão ligado à cidadania, não é correto? Totalmente dentro da sustentabilidade, ok? Pois bem, a palavra cidadania, ela foi pensada na Grécia junto com a ética. A, 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 a ideia da cidadania, ética vem de ethos, é uma palavra grega, né? E cidadania, a ideia veio da ética, mas não tinha um nome cunhado. Etimologicamente, esse nome só vai surgir, tanto que é latim, que nós chamamos de civitas, lá nos romanos, no século, mais ou menos século III depois de Cristo, a palavra, a etimologia, né? Aí, o que a gente fala? Então, quer dizer, é um pensamento grego com um pensamento romano. Pode-se falar? Sim. Mas, se você pensar, a nossa parte ocidental ela é sustentada pelo pensamento grego-romano, não é mesmo? E quando a gente estuda etimologicamente, a gente consegue abrir a nossa mente, pensar, você começa a entender mais. É tanto que nós estamos numa universidade, aqui não é uma faculdade, você está pegando um curso livre, curso pequeno, não. Você vê com a amplitude que tem um curso de pós-graduação. Pois bem, gente, se você pensar simplista, cidadania, a gente poderia... A qualidade, a condição de ser cidadão. Mas o que é cidadão? A gente tem que entender. É uma condição. Olha como é que, quando você fala em cidadania, eu sou uma pessoa cidadã, essa empresa é uma empresa cidadã, é uma condição de que o indivíduo ou a empresa, ela, como membro do Estado que somos verdadeiramente, né, se achamos no direito de quê, gente? De participar da vida política. É quando nós votamos, é quando nós discutimos e tudo mais. Será? Será que nós participamos ativamente da vida política? Será que todas as pessoas do planeta têm o direito de participar de uma vida política? Porque essa é a parte que eu coloco para você pensar. Será que esse direito de participarmos da vida política, de participação da vida política genuína, verdadeira, legítima, não está, esse direito não está nas mãos de poucos? Nós vamos falar a respeito disso, porque sustentabilidade é parar a todo momento e refletir e criar um novo pensamento. Pois bem, gente, quando Sócrates, lá na Grécia Antiga, começa a definir a ética, as cidades estavam sendo criadas, chamado polis, ele pensava o seguinte: todos nós somos homens, então, logicamente, todos nós somos livres e somos iguais. Tadinho de Sócrates, né? Inocente. Já naquela época, Sócrates começa a perceber que o poder ele não se concentrava e não deveria se concentrar na mão de um indivíduo só. Não, ele deveria se concentrar igualmente nas mãos de todas as pessoas, né? Ou seja, todas as decisões que pudessem impactar aquela cidade, né? Que poderiam afetar aquela comunidade que mora ali, ele deveria ser o quê? Discutido, deliberado e votado. O que é deliberado? O pensamento, né? Quando você pensa, discute para deliberar. O que é pragmático? Quando você não pensa, você toma uma atitude de uma hora para outra. Pois bem, o que acontece? Isso tudo a gente precisa de quê? De um plebiscito, de uma votação. Aí você pega o que aconteceu na Grécia Antiga, nas cidades, e coloca para hoje. É tudo muito próximo, até os problemas. Pois bem, gente, nesse período, a cidadania, que não tinha o nome ainda, o termo cidadania, esteve longe de ser o quê? Universal. Por quê? Apenas era considerado cidadão, gente, aquele, na época de Sócrates, que possuía o quê? Riquezas, propriedades, riquezas materiais. Qual que é a diferença de hoje? O que eu estou estimulando em vocês? O pensamento crítico, que nós chamamos... Como é que chama esse exercício? Criticidade. Pois bem, gente, como eu falei com vocês,
Voltando um pouquinho depois de Sócrates, veio Platão, que era discípulo de Sócrates, aí veio Aristóteles. Aí o que ele fala? Todo cidadão, ou seja, as pessoas que morassem naquela comunidade, teriam o direito, consequentemente, o dever de criar o quê? De formar um governo. Discutível. Porque hoje, século XXI, todos nós podemos discutir e ter voz ativa. Nós temos um lugar de fala em termos de criar um governo? De ter uma força realmente contundente em termos de Estado? Aí você fala, uma professora sim, porque ela é formadora de opinião, alunos de MBA sim, porque são alunos de MBA, mas e as pessoas que não têm essa oportunidade de ouro que vocês têm, que a maioria, que milhões de brasileiros queriam e não têm? Então, gente, tudo é discutível, né? Para Aristóteles, um cidadão ele precisava de fazer parte daquela política da sua comunidade e também possuir bens. Então, quer dizer, aquilo que Sócrates anteriormente era, de uma certa forma, contra, porque ele achava que os homens eram livres e iguais, Aristóteles não era tão contra assim, né? Ou seja, eu posso fazer parte de uma sociedade sem possuir nenhum bem? É uma pergunta. Só que aí você fala assim, essa pergunta é dos 700 anos antes de Cristo? Não, é uma pergunta que eu faço hoje no século XXI, estudando sustentabilidade. Não é mesmo? Pois bem, gente, a cidadania é uma prática, né? É vivenciada dos direitos e deveres de um indivíduo em um Estado. Subentende-se o quê? O governo, né? O homem, ele dentro desse pensamento da cidadania e sustentabilidade, o homem só pode exercer a cidadania estando dentro de uma cidade, né? Que é civita no latim, polis no grego, ou estado em um país. Ou seja, aquele indivíduo que vive distante da sociedade e não exerce seus direitos e deveres para com o Estado, não constitui um cidadão. Ou seja, se ele não paga os impostos, né? PTU, IPVA, papapá, ele vive o quê? À margem da sociedade. Quer dizer que aquele indivíduo ele não é considerado cidadão. Então, é quando a gente começa a ligar o que o professor Silvana adora, sustentabilidade, diferença social, né? E o que a gente pode falar? Direitos dos cidadãos. Os direitos e deveres de um cidadão, eles devem sempre andar o quê? Juntos, uma vez que o direito de um cidadão implica totalmente, necessariamente, numa obrigação com outro cidadão. Isso é completamente socrático, né? Ou seja, na concepção da cidadania, no conceito, né? A ética e a felicidade também, como a cidadania, são formas de controle da sociedade. Mas um controle bom. Mas se você pensar, e se você estudar e aprofundar nesses construtos, o que você vai ver? Realmente, a felicidade, a cidadania e a ética, elas controlam, de uma certa forma, a sociedade. Até a pequena ética que a etiqueta controla. Não é mesmo? Você está num shopping, almoçando com a sua família, de repente chega um bando de pessoas embriagadas e tiram sapato, começam a gritar. O que você quer? Você não quer aquilo. Entra a pequena ética. Você quer que numa praça de alimentação, com a sua família, todas as pessoas estejam com comportamentos e condutas o quê? Próximas às suas. Aí vão pegar isso para dentro de uma organização. Quando você está numa organização, você é uma pessoa ética. Por quê? Você ajuda o colega, você é uma pessoa empática. Você quer se colocar no lugar de um outro colega para ajudá-lo. Você não vai sentir necessariamente o que ele sente, mas você vai procurar o quê? Ajudá-lo. É tanto que hoje, dentro das organizações, o Daniel Goleman, ele fala da espiritualidade das organizações, ele vai além da empatia, ele vai para uma palavra chamada compaixão, o que eu acredito também. Porque a empatia é eu me colocar no lugar da Graziella. A compaixão é eu me colocar no lugar da Graziella e ajudar a Graziella.
Pois bem, voltando à cidadania, já na Idade Média, até a gente chegar na cidadania nos dias atuais, vocês vão fazer um paralelo, aí vocês vão pensar, puxa vida, desde 700 anos antes de Cristo, a gente ainda tem coisas que não se modificaram, não se modernizaram, e a gente continua discutindo e criticando, e principalmente para que a gente possa fazer alguma coisa, nem se for um grãozinho de areia, para que a gente possa modificar, para que a gente tenha uma sociedade cada vez mais humanizada, né? Na Idade Média, mais ou menos ali no feudalismo, a cidadania ela encontrou o que a gente chama na gestão, um monte de gaps, um monte de problemas, um monte de obstáculos, né? Porque, gente, várias coisas inviabilizavam o quê? A existência da cidadania, direitos iguais para todos e tudo mais. O poder do feudalismo, ele era gerido por quem? Ele era administrado. Quem tomava decisão? A Igreja Católica, não é? E aquele exercício de poder da Igreja Católica, ele era fundamentado em quê? Em hierarquia, e era totalmente inquestionável, né? Era o clero, a nobreza e os servos. Você acha que os servos, o cidadão comum, poderia questionar algo colocado pela Igreja Católica na época da Idade Média? Jamais. Cabeça cortada. Né? Até a nobreza ela se curvava ao clero naquela época. Vocês vão assistir os Borgias, várias séries do Netflix que vão mostrar isso muito, muito bem colocado. Pois bem, sob essa estrutura, não poderia existir a cidadania como ela foi cunhada. Por quê? Para o pensamento grego, a cidadania era a igualdade entre todos os homens, né? Mesmo que fosse entre esses homens, mesmo que aquele indivíduo, no meio de vários indivíduos, não possuísse nenhum bem, não possuísse dinheiro, né? Ele teria que ter direito à discussão, à deliberação para resolver conflitos, enquanto lá no feudalismo o poder ele era dividido de forma o quê, gente? Totalmente arbitrária, não é mesmo? Ele ficava na mão de poucos. Aí eu pergunto para vocês, e hoje? São essas coisas que eu gosto de falar. E hoje? Como é hoje? Pois bem, gente, pensar pode, mas uma forma da gente pensar de uma forma diferente. De uma forma diferente. Será que o homem cidadão, hoje, ele também deveria ter bens e poder? Será que hoje, se você vê uma pessoa, um morador de rua, uma empresa que não é tão forte, que não tem relacionamentos dentro do mercado, será que ela tem o mesmo força cidadã que outra empresa? Pois bem, gente, o poder corrompe, o poder ele é discutido principalmente por grandes pensadores da sustentabilidade várias vezes. Dentro do desenvolvimento da liderança, que também está ligado à sustentabilidade, o poder também é discutido de várias formas. Os anos foram se passando, mais ou menos entre o século XIV e o século XVI, o que a gente vê? O renascimento. O homem pensando a respeito da sociedade, né? Nessa época de transição entre o feudalismo e o capitalismo, ele foi marcado pelo quê? Pelo ressurgimento do que era realmente cidadania. Então, gente, o que acontece mais ou menos no final do século XVI? O que eles começam a falar? Era considerado cidadão aquele que possuía direitos sobre as questões de quê, gente? De cidade-estado. Tal direito não abrangia a todos, novamente, né? Cidadania, naquela época, do século XVI, ela termina como um privilégio. A cidadania é ligada totalmente ao quê? Classes dominantes. Será que hoje é diferente? Mais uma pulga atrás da orelha, coisa para vocês pensarem, tá? Ser cidadão é ter direitos e deveres e ser conhecido como o quê, gente? Um membro pleno, igual, dentro de uma sociedade vigente, né?
Mas, na cidadania, esses direitos e deveres, eles eram, dentro do construto, né, da palavra, eles eram tudo muito bem organizados, né? Mas na realidade do dia a dia das pessoas na sociedade, nas pessoas dentro das organizações, as coisas não são bem assim, não é mesmo? O que a gente tem que entender é que a gente pode fazer parte de um projeto de sustentabilidade para fazer com que aquela organização, aquela empresa, venha a ter dentro dos seus valores o valor de cidadania. Porque subentende que uma empresa cidadã é uma empresa que pensou, repensou e discutiu e deliberou a respeito disso. E essas empresas humanizadas, elas querem fazer negócios com outras empresas humanizadas, né? Pois bem, é através da cidadania, gente, que o indivíduo ele pode exercer seu papel fundamental no desenvolvimento da sociedade, dentro de uma empresa. É dentro dessa palavra colocada na prática da cidadania que a gente luta por quê? Por direitos trabalhistas, garantias individuais, garantias coletivas, no caso das organizações, direitos essenciais, direito à vida, à liberdade, à propriedade, à igualdade, à diversidade, à inclusão e tantos outros. Então, o mais importante é que a cidadania, que faz parte do pensamento de sustentabilidade organizacional, fazendo uma pirâmide invertida, você tem que ver o seguinte: eles foram bem construídos, mas na prática tudo se transforma. Ou seja, aí a gente volta no outro questionamento: o homem é mesmo o lobo do homem? Isso foi um pensamento antigo, professora Silvana. Será? Será que hoje nós não temos empresas onde as pessoas puxam tapetes dos colegas? Será que será que todas as empresas se relacionam com as outras empresas de uma forma ética, de uma forma cidadã? Será que todas as empresas respeitam outras empresas, sendo nós indivíduos que vamos nascer e morrer dentro das empresas? Não é mesmo? A gente vive numa sociedade que é um coletivo de organizações. Então, discutir isso é uma coisa muito humana, né? Então, a gente andando pelo tempo, porque para falar de sustentabilidade, o questionamento é completamente histórico-filosófico, tem um nível de subjetividade grande, muitas coisas que a gente fala em termos são subjetivos, eles podem fazer sentido para a Graziella e não fazer tanto sentido para o Emerson. Agora, o importante é você saber discutir, entender o outro, respeitar, ser respeitado na sua condição de deliberar e de discutir, ao ponto de você falar: não, você está correto, eu vou mudar o meu padrão de pensamento. O que virou padrão de pensamento? Paradigma, né? Mas essa palavra está tão cansativa que eu prefiro usar padrão de pensamento. Aí muda o nosso padrão de pensamento. Pois bem, gente, a partir do final da Segunda Guerra Mundial, 3 anos depois, em 1948, a ONU ela faz uma carta chamada Cartas de Direitos da ONU, né? Nessa carta, ela afirma que todos os homens perante a lei, independente de raça, credo, etnia, eram livres e iguais. Nós todos teríamos direito a um salário digno, à educação, à habitação, a lazer, à cultura. Essa carta era para quê? Para assegurar o direito de livre expressão, que, na verdade, nunca teve, né? E de que isso poderia contaminar partidos, pelo lado bom, partidos políticos, daria nossa uma liberdade para todos nós participarmos dos partidos políticos, deliberar a favor da sociedade, sindicatos, movimentos, organizações, sociedade civil. Aí eu pergunto: nós somos livres iguais em termos de tudo? Se nós fôssemos livres, nós precisávamos hoje fazermos projetos e, às vezes, colocar a empresa para ser multada
para poder fazer um projeto de responsabilidade social? Será, se nós fôssemos realmente livres, se nós fôssemos justos, se todos nós fôssemos iguais, nós precisávamos de programas de diversidade e inclusão, que se a empresa não faz isso, ela é multada, ela perde em reputação, ela perde em valor de imagem. Então, hoje, eu vim não é para... a professora Silvana veio para conversar para a gente, para pensar fora da caixa. Pensar fora da caixa, para mim, é coisa pequena, é para chutar a caixa. É para ter um pensamento completamente diferente. É de você chegar amanhã. MBA é isso, é rápido. Você pode chegar na sua... Você é um líder dentro da sua organização. Você vai chegar lá e você vai ter um... Você pensou a noite inteira no que a professora Silvana falou. Fez uma reflexão, você começa, em pequenos pontos, a modificar aquela organização. Se você modificar isso aqui, gente, já está bom. Pensa, vários alunos tentando modificar a organização ou a sociedade na qual ele está inserido, um pouquinho. Esse é o nosso papel. A educação continuada é para fazer a gente ter uma mente o quê? Diferente, né? Transformada. Pois bem, gente, no que diz em termos de deveres, a Carta da ONU de 1948, ela fala: cabe aos homens fazer valer os direitos para todas as pessoas, ter responsabilidade sobre um grupo social, respeitar e cumprir normas e leis elaboradas pelos homens, decididas coletivamente. É isso que é. Mesmo uma organização hoje, que às vezes você fala, minha organização é uma organização muito legal. Você vai lá fazer uma consultoria e vê que toda essa discussão, toda essa tomada de decisão está presa lá no corpo diretivo. E as pessoas de média gerência e chão de fábrica pouco sabem. Aí veio o quê? Veio governança corporativa, porque essa empresa capital aberto, ela precisa de governança, mas ela precisa porque a empresa quer ou porque ela foi obrigada a fazer, senão ela não teria capital aberto? Outra pulga. Vamos discutir, vamos entender isso. E o compliance? Por que tudo que vai acontecer dentro daquela organização tem que ser discutido? Todo mundo tem que saber, do porteiro daquela organização até o CEO. Será que é isso que acontece? Minha empresa ela tem um canal que as pessoas ficam sabendo de tudo. Elas ficam sabendo, mas elas tiveram um lugar de fala? O gênero feminino teve um lugar de fala? Quando eu falo lugar de fala, eu não falo só da fala, não. Eu falo do lugar de escuta. É muito fácil falar, na minha empresa tem uma CEO gênero feminino. Mas ela tem um lugar de fala. Ótimo, muito fácil. Quero saber se ela vai ter um lugar de escuta. Se aquela empresa, se aquela organização, ela tem traços de machismo dentro dela, ele vai dar a ela apenas o lugar de fala, mas não vai dar a ela o lugar de escuta. Na tomada de decisão, essa gestora, gênero feminino, seja qual for, né? O que vai acontecer? Ela perde em poder, então ela não consegue transformar aquela organização, porque ela só tem um lugar de fala. Por isso que eu falo com os meus alunos, cuidado na inclusão e diversidade, falar, tem que ter um lugar de fala. Não, tem que ter um lugar de fala e um lugar de escutar. Lugar de fala e lugar de escuta. Para sermos ouvidos? Não, para sermos escutados, interpretados. Ouvir, qualquer um ouve. Ouvir é mecânico, eu falei com vocês em outra aula. Escutar, não. Escutar é estar totalmente para a Graziella, o Emerson, o que eles querem falar comigo. Meu foco é tanto que a gente hoje estuda o quê? A comunicação assertiva, a comunicação cidadã, a comunicação diversa, a comunicação não violenta. Para quê? Para transformar essas organizações. Porém, de tudo que a gente conversou agora, outra pulga atrás da orelha de vocês. Não seria a Carta da ONU também uma forma de controle? Mas todos iguais, direitos iguais, não é uma forma de controlar? A Carta da ONU é uma forma de controle, mas também não perverso, não é mesmo? Agora, será que existe um respeito à Carta da ONU de Direitos e Deveres dos Cidadãos de 1948? Nós podemos falar que existe? Existe para nós, privilegiados, que estamos dentro de uma universidade. Eu quero saber se existe para todos os cidadãos. Aí a gente começa a reorganizar nossos pensamentos. Existe para mim, professor, eu sou o quê? Eu sou líder da área, tenho uma equipe e tal. E o chão lá de fábrica existe? Eu sei que hoje o chão de fábrica, nenhum cidadão, nenhum indivíduo hoje, vocês sabem que
Eu sou coordenadora do MBA de Gestão e Estratégia de Pessoas. A gente tem pesquisa que nem o chão de fábrica hoje aceita ser tratado como era tratado antes, né? Canteiro de obra também não. São pessoas como todos iguais. É capaz de uma inovação sair do canteiro de obra ou do chão de fábrica e não sair de uma média gerência. Então, a gente começa a ter um pensamento da humildade da liderança, que seria eu acho que eu ainda dou aula sobre liderança, que seria uma aula comum, vamos ver. Pois bem, uma reflexão deixada por Bertold Brecht. Ele fala, reconhecer o indivíduo como cidadão não seria uma forma de tirar a sua liberdade? Será que a gente não teria que lutar por isso? O ser político cidadão não seria um esforço para forçar o indivíduo a ser igual a todos os outros indivíduos? Será que nós estaríamos dentro de uma sociedade onde todas as pessoas seriam iguais? Mas é uma forma de pensamento, é uma forma de reflexão. E a liberdade individual, onde é que ela ficaria? Será que nós estamos prontos para a liberdade? Nós não começamos a nossa aula assim? Seria a política uma forma de controle da humanidade? Para mim é, para vocês eu não sei. Por isso que nós temos que tomar cuidado com votos. Mas aqui não é o lugar de uma discussão nesse sentido, né? Afinal, o que queremos com sustentabilidade, gente? Vem Néstor Canclini, que é um pensador maravilhoso, um argentino, e ele é um filósofo da pós-modernidade, que eu estudo, porque eu adoro tudo que foi colocado por Canclini, e ele coloca dentro que sustentabilidade ela existe de fato? Somos cidadãos à luz do Estado ou somos consumidores à luz do mercado? Olha o pensamento e a profundidade desse pensamento. O que é mais forte hoje? Eu crio um filho para ser um cidadão ou crio um filho para ser um bom consumidor? Inovar para solucionar problemas da sociedade ou problemas do consumo? Eles não entram um dentro do outro? O que, na verdade, você ensina para as pessoas? Seria ser um bom cidadão ou ser um bom consumidor, professora Silvânia? Eu ensino ser um bom cidadão. Essa é a minha concepção. Mas dentro da sociedade que nós vivemos, século XXI, as coisas estão misturadas. Quem que vai separar o joio do trigo? A criticidade dos alunos. Junto com o quê? Com a criticidade da professora Silvana, que não está aqui como figura de autoridade, porque a professora não é figura de autoridade. Isso é passado. Eu sou uma facilitadora do ensino-aprendizagem. Eu estou aqui para conectar o quê? Saberes. E se não existisse o consumo? Então, vamos parar de consumir. E se não existisse o consumo? Seria bom para a sustentabilidade? Será que nós sobreviveríamos se não existisse o consumo? Bem, aí vocês têm que ler um livro chamado Darwin Vai às Compras, de Geoffrey Miller. Ele coloca dentro da ciência, comprovando, se não existisse o consumo, o mundo nem existiria. O consumo também é uma forma de quê? De sustentar a nossa sociedade. Aí vamos. Estamos preparados para vivermos totalmente livres? Aí, como eu falei no princípio, eu gostaria que vocês... Nós vamos ter um feriado de primeiro, vou deixar vocês curtirem o feriado, mas no sábado, no domingo, eu queria que vocês assistissem. Eu tenho certeza que a grande maioria já assistiu. Eu queria muito que vocês assistissem 12 anos de escravidão. E fizessem a seguinte reflexão que eu trouxe para vocês na aula de hoje. Nascemos todos realmente livres conforme a Carta da ONU de 1948? Eu estou colocando o filme que eles contam a história de um livro e tal, que aconteceu no século XIX. Eu quero fazer essa pergunta século XXI, dia 29/4/1924. Nascemos todos realmente livres conforme a Carta de Direitos e Deveres dos Cidadãos, a Carta da ONU de 1948? E queria outro livro, outro filme. Esse filme é simplesmente fantástico. São mais de 2 horas e meia de filme e vai revolucionar a cabeça de vocês. Tenho certeza que
que talvez vários já tenham assistido. Quem não assistiu, vale a pena. Se eu não me engano, está no Prime. Saiu do Netflix, está no Prime. Chama Na Natureza Selvagem. E eu queria 2 reflexões para a gente poder fechar essa aula com chave de ouro. Qual o sentido da vida? Como que eu posso falar de vida, natureza e sustentabilidade? Será que sobreviveríamos se fôssemos totalmente livres? Essa tal de liberdade que a gente tanto quer, será que a gente quer realmente isso? Até água demais afoga. E liberdade demais? Será que a gente não gosta de um pouco de controle? Controle talvez não tenha ao seu lado uma conotação positiva? E para fechar, qual a relação entre o ser humano, natureza e sustentabilidade? Aquele módulo 1 talvez seja o mais importante da nossa aula. É na hora que a gente se vê dentro da natureza. Não existe jogar papel. Eu estou jogando lá fora. Eu estou dentro do meu carro, jogo uma latinha. Por quê? Porque eu estou jogando fora, estou limpando o meu carro. Dentro de um planeta tem fora? Coisas para pensar. Obrigada. Agora nós temos o quê? 13 minutos para vocês. Eu só quero saber o seguinte, participar da aula em tempo real não é muito mais legal? Emerson levantou a mão. Pode falar, Emerson. Estava travado aqui. Boa noite. Boa noite. A aula ao vivo é muito mais gostosa, muito mais prazerosa de entender do que a aula gravada. Por mais que a compreensão, a dicção é bem feita, né? Transmite as ideias, mas a interação acho que fica muito melhor dessa forma. E outra coisa importante, a provocação. Entendeu? Essa aula ela foi criada para fazer com que vocês saiam dela e vão pesquisar, vão ler, vão mergulhar um pouco na filosofia, para a gente entender o caos ao qual nós vivemos. Sim. A senhora poderia repetir o nome dos filmes? É 12 anos de escravidão? 12 anos de escravidão. Será que vamos ler realmente? E o outro se chama Na Natureza Selvagem. Será que a liberdade total existe? Se existe, ela é boa mesmo? São 2 filmes pesados, mas muito. Não, bom para abrir a mente. A gente mudar a concepção, que faz a gente quebrar padrões de pensamentos, coisas que estão velhas dentro da nossa cabeça, né? Nas nossas sinapses, que estão ultrapassadas, e a gente vai criar sinapses novas, porque nossos neurônios vão ser o quê? Estimulados? São coisas assim. Nosso MBA a aula já foi presencial. Minha aula era um show, até eu mesmo. Se eu tivesse que ser aluna, eu seria aluna de mim mesma, porque realmente eu sou uma professora show. No dia que a senhora quiser fazer uma aula online, presencial, é só falar. Nós vamos voltar. E outra coisa, a gente tem muito cara. A Universidade FUMEC ela é uma cachaça. Você entrou na Universidade FUMEC, você não sai mais, não. Eu sou ex-aluna da FUMEC, eu tenho anos e anos e anos de docência. Eu tenho 25 anos de docência. Agora, eu quero que vocês pensem o seguinte, a gente nunca esquece de um ex-aluno. A FUMEC nunca esquece. Se tiver uma palestra, vamos supor, quando veio aqui o metaverso, agora eu estou estudando muito inteligência artificial. Tudo aquilo que depende do pensamento humano, quando a gente começa a ter medo que a máquina venha nos controlar, tudo isso eu gosto de estudar com viés da sustentabilidade. A minha dissertação é sobre sustentabilidade de consumo. É uma dissertação premiada. Se colocar lá Silvana Chiaretto, sustentabilidade de consumo, no Google, vocês vão poder ler. E também no site da FUMEC, nós não temos repositórios de estrito senso, só pegar pelo nome da professora Silvana Chiaretto que vocês vão ler. Tem tudo sobre sustentabilidade de consumo. Uma forma diferente, né, de pensar. Quem mais quer falar aqui? Eu adoro a participação dos alunos, eu sempre gosto. Tudo bom, professora? Tudo bom.
Joia. Nossa, esse paralelo sobre o que a gente veio fazer aqui na Terra, se a gente veio para ser consumidor ou para poder ajustar o mecanismo do consumismo, que doideira. Mas é isso mesmo, tem sempre dois lados disso daí. Não, e outra coisa, eu sei que dói quando eu falo isso para um aluno que é pai, e ele começa a pensar assim, gente, quanto tempo eu paro para falar sobre cidadania com meu filho no jantar? E quanto tempo eu falo com ele para parar de comprar ou comprar um tênis legal da Jordan? Aí a gente começa a cair na real. Porque eu tenho sobrinhos netos. Eu sou uma cidadã muito preocupada com as gerações futuras, né? Eu sou uma cidadã macaquense, eu moro em Macacos. Então, lá, há 25 anos, há 24 anos. E lá você desenvolve, porque eu estou no meu QG em BH, lá você desenvolve um pensamento de sustentabilidade no tripé, tá, gente? Econômico, social, meio ambiente, muito forte. Por quê? Porque em macaco você não pode matar nenhuma formiga, e eu nunca vou matar. No meu telhado, eu tenho um monte de saruês, que são os gambás brasileiros, gambá de rabo fino. Tudo tem nome, convivo plenamente, tranquila, beleza, porque eu sei que aonde tem saruê, não tem cobra, não tem rato, não tem insetos, não tem escorpião, entendeu? Mas também não mato cobra, não. Meu marido um dia achou, julgou, falou, vai, volta lá para sua casa, minha querida, vai com Deus. Você começa a ter um pensamento diferente. Estudar sustentabilidade faz uma pessoa melhor, entendeu? Pete, qual que é o seu nome? Roberto? Não, meu nome é Pete. Pete Ruas. Eu não Tá sabia. certo ali, não é apelido, não. Pete, é isso aí. É aí que... Mas você sabia que quando você me faz essa indagação, eu fico mais feliz. É quando a gente sabe que a aula acionou. A gente chama assim, minha aula acionou. É quando a sua aula ela tem um poder de quê? De transformação, entendeu? Eu não quero que as pessoas saiam de uma aula, não só minha, tá, gente? De todos os professores do programa de MBA, que de uma certa forma eu estou ali de olho em todos, que se vocês saiam transformados, provocados, entendeu? Uhum. É isso que a gente quer. Voltando um pouquinho aqui na Carta da ONU, pô, a Carta da ONU, a teoria é maravilhosa, mas E a prática? para acontecer isso, não, né? É muito complicado. É muito complicado, né? Vamos supor, a gente vê hoje uma prefeitura de BH. O que ela tem feito em termos de moradores de rua? Nunca tivemos tanto. Nada. A minha cunhada é enfermeira do programa que atende moradores de rua. Nunca tivemos tanto. Agora me pergunta, se tiver morador de rua, aonde vai acontecer a corrida, que não sou contra, tá, gente? Eu sou progressista, eu gosto. A corrida que vai ter no Mineirão, que é Stock Car, né? Será que eles vão deixar os moradores de rua? Eu acho esse problema complicado. Será que eles não serão escamoteados? Eu quero todos os meus alunos de olho nisso, para a gente discutir um dia. Eu acho que a droga, a política com drogas está deixando muita gente desabrigada. Porque a pessoa ela é excluída da família, porque não tem como ficar na família, senão a família se destrói. E essa pessoa vai morar na rua, e na rua ela vira um sem-teto. Agora eu te pergunto, Pete, isso perpassa pela educação. A educação é um dever da onde? Do Estado. Está na Carta da ONU. Eu acho que vem primeiro da família e depois do Estado. Mas aquela família, ela tem que ser estimulada. Aquela família, ela tem que ter... Vamos supor, tem famílias que ela vai orientar o Manuel para a educação. Mas nós temos famílias no Brasil que simplesmente tiram os filhos da escola. No norte do Brasil, nós temos crianças que são colocadas na prostituição com 8 anos de idade. No norte de Minas, nós temos prostituição com 12 anos de idade. Entendeu? Ou seja, a comunicação, ela no sentido amplo, ela deve ser colocada como política pública. A educação, ela muda,
nós sabemos da transformação da educação. Ah, professora, mas o Brasil é um país jovem demais. Se você pensar, a Noruega, a Suécia, são países da época dos vikings. Gente, mas olha quanta coisa já foi feita que nós poderíamos o quê? Nos espelhar. Será que a gente vai ficar nesse discurso pro resto da vida? É discurso de gente que não quer mexer, entendeu? Não quer discutir isso dentro das organizações. O melhor lugar do mundo para você mudar uma sociedade dentro das organizações, porque é um coletivo de organizações. Eu falo isso, o aluno às vezes assusta comigo. Você nasceu no hospital. Quando você desencarnar, você vai estar no necrotério, tudo é empresa. Você vai beber no boteco, vai no salão de beleza, você vai numa indústria, você vai numa parte de inovação, tudo empresas. Será que... Como é que a gente poderia ter um planejamento? A gente teria que trabalhar paralelo com política pública? Porque será que no Brasil, o que esperar da política pública? É muito difícil, gente. Aí, o que você vê? Sociedade civil. Quem são as mantenedoras das universidades, as melhores do mundo? São os empresários. No Brasil acontece isso? Não. O Manuel tem um projeto de inovação que nem acabou, junto com o Emerson e com a Graziella. Ele tem uma fila, se ele fosse da universidade, ele teria uma fila de investidores do projeto de inovação. No Brasil, nós temos isso? No Brasil, nós não temos. Nós temos é quem tira. Ah, professora, hoje nós temos várias empresas anjos, mas nós precisamos, nosso país é continental, gente. A inovação, ela precisa ser pensada. A sociedade civil, porque a inovação, o pensamento, a cultura de inovação, que não é utopia. Nós já temos várias cidades sustentáveis pelo mundo, inclusive no Brasil, no interior de São Paulo, nós temos cidade 5.0, discutindo, reorganizando, cidade inteligente. Gente, nós temos que pensar tanta coisa. Eu tenho até medo de mexer tanto com a cabeça de vocês, e depois a gente não vai ter outro encontro, e vocês vão falar assim, poxa, professora, mas nós temos a tecnologia para a gente comunicar, vocês podem me mandar pelo e-mail, a gente pode fazer tanta coisa para a gente pensar a respeito disso. Tudo que eu faço dentro da Universidade FUMEC, que hoje é a organização onde eu estou totalmente... eu penso em transformação, sustentabilidade, em cidadania e ética. Eu acho que eu sou a professora que mais penso a respeito. Eu já sou professora aposentada, eu vou fazer 60 anos ano que vem, mas o que me deixa mais com a cabeça mais jovem é poder pensar e tentar mudar o mundo, nem se for um grãozinho de areia. Já faz um bem danado. Entendeu? Top. E aí, quem mais? Nós temos 1 minuto. O Brasil é tão velho quanto a Austrália. Os dois estão, só que bem diferentes um do outro. Mas aí nós vamos entrar na parte... Fomos colonizados, lá não foi colonizado. Entendeu? É tanta coisa, Pete, mas é muito bom trazer à tona, porque a gente tem que pensar sobre todos os prismas, né? Não é pensamento total, é quando você começa a pensar 360 graus, levando em consideração a colonização, os porquês, classe econômica, forças macroambientais, parcerias com países, né, para que a gente possa caminhar. Eu ainda acredito muito no Brasil, gente. Eu acho que o Brasil é uma coisa muito grande. Eu ainda acredito no Brasil. Vocês acham... Eu não sou uma professora daquelas... Pelo amor de Deus. Eu sou uma professora que ainda acredito no Brasil. Mas, se a gente fizer alguma coisa, a sustentabilidade é isso. Se a gente ficar sentado numa cadeira dentro de uma organização esperando que a sustentabilidade ela ocorra enquanto prática, que o meu estudo, a minha dissertação fala isso, práticas socioambientais. Tudo da relação moda, consumo e sustentabilidade. Alguém tem que fazer. Espero que seja um aluno meu. Gente, um grande abraço, grandes reflexões, transformações,
Eu espero que vocês fiquem com um monte de pulga atrás da orelha. Eu vou ficar mais feliz ainda. Se precisar, me mande uma mensagem. Eu sempre vou responder. Obrigado. Boa noite. Um grande abraço. Abraço. Tchau. Tchau. Nazar, muito obrigada. Aula top.